Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio Missionando, uma parceria da APMT com a IPP-TV. Eu sou Emma Erben de Castro, estou aqui com meu colega missionário, Cleber Macedo, para mais um episódio. Fique aqui com a gente. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante, que são os povos não alcançados e os não engajados. Não sei se você já ouviu falar sobre essas terminologias, né? Eles têm uma sigla que são os PNAs e os PNS. E se você não conhece, fica aí até o final que nós vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre os desafios da evangelização, quais são os povos menos alcançados, quais são os desafios para que o missionário chegue, permaneça e evangelize nesses contextos. Então fica com a gente aí que a gente vai ouvir sobre isso nesse episódio. E para falar sobre este tema tão importante, nós estamos aqui com os nossos convidados, o pastor Osni Ferreira, sua esposa Tereza. É um prazer, uma alegria estar com vocês neste episódio. Prazer é nosso. Prazer é nosso, um privilégio para nós podermos falar um pouquinho do nosso trabalho e desse tema tão importante para a vida da igreja. Realmente é um tema muito importante porque é uma tarefa ainda que a gente ainda está engatinhando como igreja, né? Então é bom falar sobre estas questões aí que envolve, tudo que envolve um ministério nesta região, né? Então nós queríamos saber assim, como é que foi esse impulso para vocês pensarem, se prepararem, focar e permanecer nesse projeto, nesse ministério há mais de 25 anos, né, pastor? Sim, sim. Estamos felizes, né, nesse mês, completando 25 anos de serviço no Oriente Médio, desde o nosso chamado e todos os desafios do campo, e Deus perseverando conosco ali, nos ajudando a perseverar no nosso trabalho, no nosso ministério, um pouco bem diferente de muitas realidades, né? Mas graças a Deus estamos lá e caminhando debaixo da graça do Senhor. E nesses 25 anos, muita coisa, né? Muita experiência, muitas situações que vocês com certeza têm na bagagem e nós não vamos poder falar de tudo, mas pelo menos deixar um gostinho com as pessoas, né? Isso é muito importante, conversar um pouquinho sobre tudo isso. E uma das perguntas que a gente sempre se faz é como é que as pessoas entram nessa região? Bom, uma pergunta muito importante, né? Como entrar na região do Oriente Médio? O Oriente Médio tem duas realidades, né? Nós temos o norte do Oriente Médio, que é uma região mais pobre, e o sul do Oriente Médio, uma região mais rica, mais próspera, por conta do petróleo, né? Da produção do petróleo. E às vezes as pessoas associam o Oriente Médio tudo como países ricos, né? Dubai, né? Emirados Árabes. Qatar, Doha, própria Arábia Saudita, né? Então nós temos essa região ali que compõe o Oriente Médio e a vida ali é muito diferente, né? E dois desafios que a gente tem relacionado tanto para o norte quanto para o sul é a questão do visto, né? Como que a pessoa consegue um visto para permanecer no país, lá entre os missionários. Nós chamamos de plataforma, né? Qual que é a sua plataforma que te dá a possibilidade de manter-se no campo? É lógico que nós não podemos entrar com nenhum visto religioso, que isso também chama muita atenção, apesar de alguns países oferecerem essa possibilidade de visto religioso, mas é algo que a gente procura não ir muito para esse caminho, né? Então, existem diversas possibilidades dentro da profissão da pessoa, né? Alguns missionários são professores de inglês, outros são empresários, ou trabalham na importação e exportação, mas o alvo mesmo é o trabalho missionário e não necessariamente a profissão ali, né? A gente fala de plataforma só mesmo como uma maneira de nós entrarmos, né? E outro desafio ali é a questão do sustento, né? Depende do país que você está, requer um investimento muito maior para
para você se manter no campo e também investir em projetos, né? Porque a gente sabe que o campo missionário não é apenas o sustento do obreiro, mas também um investimento, né, em material, no evangelismo, em projetos ali que vão possibilitar. Atendidas, né? Isso a gente tem visto também como... olhando para o Brasil mesmo, né, não foram só enviados missionários, né, existe um investimento, né, em construção de templos, em escolas, hospitais, vários projetos, institutos bíblicos, seminários, tudo isso requer um investimento, um alto investimento, né. E aí, o bonito de tudo isso é que o Brasil um dia foi um campo missionário, né? Verdade. A própria Igreja Presbiteriana, que esse mês também comemora 166 anos de igreja aqui, né, de trabalho, um dia foi enviado missionários aqui, né? E hoje nós temos o privilégio de enviar missionários por todo mundo, em todos os continentes, né? A PMT avançando aí com os missionários em diversas partes do mundo, levando o Evangelho de Jesus. Então é um privilégio muito grande para nós hoje, né? Verdade. Sermos uma igreja missionária também, que um dia fomos um campo missionário. Verdade. E é interessante, você falou sobre essa questão da plataforma, né, da profissão, como um meio de chegar e permanecer nesses países, tanto que hoje em dia eles não falam mais países fechados, né, mas de acesso criativo, principalmente por causa dessa questão, né? Você precisa ter algum meio, alguma profissão, alguma coisa que te faça permanecer e entrar legalmente naquele país, e isso é muito interessante, né? Mas eu queria saber um pouquinho sobre como foi essa experiência, há 25 anos atrás, da chegada, do envio, né? Como agência, como que foi esse primeiro contato, os choques ali, as realidades, como foi isso, né? Um pouquinho aí relembrando da história, há 25 anos atrás, como foi esse direcionamento para trabalhar com povos não alcançados. Eu sei que vocês estão um pouco assustados, né? Achando que eu tenho 25 anos, né? Mas eu tenho um pouquinho mais que isso, né? Mas eu assim, cresci na igreja, no evangelho. Meus pais se converteram quando eu era ainda... no ano que eu nasci, meus pais se converteram, né? E foi até engraçado que eu venho do interior de São Paulo e a igreja na época tinha uns 20 membros. Eu venho de uma família grande, então meus pais tiveram 9 filhos. Uau. E quando eles foram para a igreja presbiteriana ali, a igreja tinha 20 membros, e aí chegou meu pai e minha mãe com 9 filhos, então dobrou, né, o 50% da igreja ali na região. E aí eu cresci no evangelho, assim, né? Mas aí depois, na minha adolescência, eu me desviei do Senhor, fiquei 5 anos longe de Deus, e aos 19 anos Deus me trouxe de volta, agora com uma experiência mesmo de conversão, uma experiência onde Deus realmente mudou a minha vida, a minha história, né? Eu costumo dizer que a mensagem que eu tinha era na mente, no cérebro, e desceu para o coração. E eu perguntei para um médico certa vez qual que é a distância do cérebro para o coração. Ele disse que é 45 centímetros. E eu falo, olha, algumas pessoas vão para o inferno por falta de 45 centímetros, né? Porque tem a mensagem aqui, mas não desce no coração. E quando ela desce no coração, ela muda, né? Ela transforma. A gente quer fazer algo para o Senhor. E numa conferência missionária em Atibaia, no Palavra da Vida, que eu fui nem sabendo que era de missão, nunca tinha ouvido falar de missões, eu fui mais mesmo para estar com o povo de Deus 4 dias ali de conferência. Eu estava naquele primeiro amor, buscando o Senhor. E nessa conferência ali eu fui desafiado no último dia a tomar uma decisão de ir para o campo missionário. E eu lembro que o apelo do pastor Edson Queiroz, que já está na glória hoje, né? Ele fez um apelo, nós éramos mais ou menos 400 jovens, e ele fez o apelo, olha, só vem aqui à frente quem vai pisar no campo missionário não alcançado. E a ideia era realmente levantar obreiros que fossem para o campo missionário. Ele disse, olha, se você está sentindo no coração de investir em missões, não é o chamado agora. Se você quer orar por missões, é muito bom, mas não é o apelo agora. O apelo é para aqueles jovens que vão pisar no campo. Olha. E aí foi um momento bem emotivo ali, porque o menino foi, né, o jovem, ele foi no teclado, começou a tocar, aqueles jovens começaram a chorar ali, naquele apelo, né? E eu com uma vontade de ir na frente, mas
a gente presbiteriano é um pouco desconfiado, né? Falei, olha, tá muito emocional esse negócio, esse apelo. Tem muita gente que vai decidir pela emoção, mas não vai mesmo no campo, né? Mas eu estava com o meu coração ardendo. E eu orei, eu lembro que eu orei e falei, Deus, se o Senhor quiser no campo, eu estou falando sim, mas eu não vou lá na frente não, vou decidir aqui no meu lugar mesmo. E fechei meus olhos. Quando eu abri os olhos, eu estava debaixo do Edson Queiroz. Olha! Eu não sei como é que eu cheguei ali, se eu fui arrebatado lá, não sei. Mas o fato é que daquele dia em diante, Deus começou a escrever a história de missões na minha vida. Eu cheguei no meu pastor e falei, pastor, eu quero ir ser missionário. E eu falei, o que é isso? E ele não me respondeu na hora, mas domingo à noite, a igreja cheia, o pastor vira para a igreja e fala, olha, estamos felizes que temos um missionário aqui no nosso meio. Eu falei, que bênção! Eu falei, pastor, que eu quero ser missionário, e agora tem um aqui, eu vou poder perguntar para ele como que é o trabalho missionário. Mas aí eu olhava para a igreja, todo mundo que eu conhecia. Eu falei, acho que esse missionário vai entrar na porta lateral, alguma coisa assim, né? Mas daqui a pouco o pastor diz e fala assim, é o Osni. E eu? Ele anunciou para a igreja toda sem falar comigo. Minha mãe olhou para mim e falou, você? Mas aí nós sentamos e uma das coisas essenciais que eu agradeço ao meu pastor é que ele sentou comigo e ele falou, daqui 10 anos eu te envio. Eu falei, 10 anos, pastor? Aí ele falou, o que você quer fazer no campo? Eu falei, eu quero plantar igrejas. Aí ele disse, então você vai plantar uma igreja aqui primeiro, porque se aqui for difícil, imagine no campo. Com certeza. Então foi... Esse conselho é muito importante e é até um conselho para os pastores que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo, né? Com certeza. Porque muitas vezes realmente aquele temor no coração de será que é um momento emocional? A pessoa precisa passar pela perseverança, assim, pelas experiências, e se persevera, se vai, se caminha pela preparação em vários aspectos, né? E o jovem, né, a gente tem aquele afã, né, a gente quer ir no campo, as almas estão se perdendo, precisa de mim ali, né? E o meu pastor meio que trouxe isso, não, espera um pouquinho, vamos preparar, você vai fazer o seminário, lá você vai ter contato com outras línguas, o hebraico, o inglês, o grego. Então, essa orientação dele foi muito boa e hoje, olhando para trás, depois de 25 anos no campo, eu percebo que os missionários que estão perseverando no campo tiveram um preparo melhor também para sair. Certo. Aqueles que saíram naquele afã, né, muito rápido também voltaram precocemente. Sim. Então, eu acho que o preparo é algo assim muito importante. Então, foi nesse processo que o seu olhar já foi para os PNA, PNE. Tereza, você pode explicar para nós um pouquinho o que é essa diferença de povos não alcançados, povo não engajado? Como é que é isso? Povos não alcançados são aqueles povos que já têm a presença, ainda que mínima, 0,1% ou 0,2% de cristãos, tem igreja, tem material, literatura, a Bíblia no seu próprio idioma. Os povos não engajados são aqueles que não têm presença nenhuma ou teve, mas não permaneceu ali. Então, assim, eles não têm uma igreja no seu meio, eles não têm a Bíblia na sua própria língua. Então, é esse que a gente diferencia dos povos não alcançados para os engajados. E vocês estão nesse contexto? Isso. Ou vocês estão... A gente está com os dois. A gente está inserido entre os povos não alcançados, mas também trabalhando com os não engajados. Os povos não engajados é um projeto mais recente nosso, né? Nesses 25 anos, nos últimos 4 anos, nós começamos o nosso olhar para os povos não engajados, que lá a gente chama de etnias, né? E uma observação muito boa para nós pensarmos como missão é que hoje o evangelho está presente em todo mundo, todas as nações. Não existe uma nação sem a presença do missionário, de alguém que foi enviado para esse fim. E aí a gente pensa, bom, as Escrituras nos afirmam que quando o Evangelho for pregado em todo mundo, então virá o fim, Jesus vai voltar.
E aí a gente pergunta, então, se o evangelho está em todo o mundo, por que Jesus não vem então? Aí o desafio hoje são as etnias ou os povos não engajados. E qual que é a dificuldade desses povos? Primeiro, porque eles estão em lugares isolados, muito difíceis de acesso. Sim. Já é um desafio. Outra grande dificuldade e barreira são que eles são de tradição oral. E o que significa isso? São povos que falam uma língua, mas que não tem uma escrita dessa língua. Então, o processo para evangelizar esse povo é muito mais complexo, mais difícil, porque se você for traduzir a Bíblia, por exemplo, você precisa criar um alfabeto, alfabetizá-los, para depois começar o processo de tradução. Então, nós começamos esse projeto, uns 4 anos atrás, a identificar as etnias na nossa região e alcançarmos essas etnias para abreviarmos a vinda de Jesus, né? Então, é até um alerta para todos nós, se preparem, porque nós estamos abreviando a vinda de Jesus, né? Então, fica bem aí na sua vida com Deus, porque logo Jesus está voltando. E para abreviar o evangelho chegar mais rápido, né, nós começamos a gravar a Bíblia em áudio. Então eu até trouxe aqui um exemplo de um MP3 que a gente usa aqui. Ele tem uma placa de energia solar. Então a pessoa está no deserto, está ouvindo as escrituras e ao mesmo tempo está carregando a bateria. A bateria desse dispositivo carregada, você consegue ouvir 22 horas de áudio da Bíblia sem precisar carregar novamente. Aí, como a gente trabalha com pessoas que sofrem perseguição, nós temos alguns sistemas de segurança aqui. O primeiro sistema é que o único cabo que muda o conteúdo aqui, ou que apaga o conteúdo que está aqui, é o cabo original que fica conosco. Se você comprar um cabo no mercado paralelo, aí você consegue encaixar aqui, mas não vai conseguir mudar nada, nem gravar nada aqui. Legal. Então é uma proteção. Uma outra proteção, se a pessoa estiver ouvindo a Bíblia, as escrituras, e o pai que não é crente vem e fala assim, o que você está ouvindo? E puxar dele, ele aperta 2 botões aqui e começa só a tocar uma música instrumental. Sai da Bíblia automaticamente. Para ele voltar, ele tem que apertar uma senha aqui. Então, isso tem sido muito útil para nós, principalmente em alguns países com índice de analfabetismo também é muito alto, então eles têm a oportunidade de ouvir a Bíblia, ouvir as Escrituras, e também pelos povos não engajados, que falam uma língua oral e nós já gravamos a Bíblia no dialeto deles, então eles já têm acesso direto com a palavra. Nós estamos atualmente em 3 grupos não engajados, um deles nós já temos 60% da Bíblia gravada em áudio para esse grupo, e já temos ali quase 70 convertidos desse grupo. E aí nós estamos com outros 2 novos grupos também com essa mesma dinâmica de trazer a Bíblia em áudio para os povos não engajados. Mas estamos ainda listando em toda a nossa região essas etnias, esses povos não engajados, com o alvo de realmente avançarmos na evangelização desses povos. E qual é, falando assim dessa região que vocês têm servido e atuado ali, qual é a religião predominante? Existe uma única religião ou cada povo, né, cada etnia que você está falando tem uma religião predominante? Como que é essa questão religiosa da região? O nosso chamado, Kleber, se deu para os povos muçulmanos. Então, geralmente a gente prioriza esses povos que são islâmicos, até mesmo pela experiência que nós temos nesses anos todos, né? Mas quando a gente começou a olhar para as etnias, para os povos não engajados, nós percebemos que alguns povos têm algumas religiões um pouco diferentes, ou mesmo um islamismo um pouco distorcido do que é o islamismo mesmo. Então nós estamos, algo novo para nós, estamos lidando com essas religiões assim, mas a predominante em nosso ministério é o islamismo, que é a maior religião aí não alcançada do mundo, são os muçulmanos, e é o nosso alvo maior. Mas recentemente estamos aí entrando em alguns povos com um islamismo misto com outras religiões, e um dos grupos que nós estamos trabalhando, eles têm também um pouco de hinduísmo. Então isso tem sido assim um solo novo para nós, né, que estamos pisando aí. Mas temos uma equipe, eu trabalho com a equipe de nativos
Então, os nativos nos auxiliam muito nesse processo todo de entender a cultura, de saber ali como agir, da língua, dos dialetos. Então, o nativo, ele sabe bem mais do que nós, né? E a gente aprende muito com eles também. Sim. E só para finalizar sobre a Bíblia em áudio, a maioria dos missionários, eles conseguem esse material aqui com alguma organização americana, por exemplo, e com custo que não é tão barato para a gente. E ele já vem gravado, ou no árabe, ou no urdu, ou no hindi. E a gente, nos últimos meses, conseguiu comprar esse aparelho, que é muito mais em conta, custa o quê? 10% do valor desse. Olha. Ele vem vazio e a gente coloca aqui, consegue colocar a Bíblia em áudio aqui. Então, e louvores também. E louvores, algumas pregações. Então, assim, foi algo assim de Deus mesmo para que a gente pudesse oferecer mais, né? Distribuir muito mais Bíblias em áudio para esse povo que a gente está trabalhando. Que legal, né? Porque tem que usar realmente essa criatividade e tudo isso precisa de muitas parcerias, né? Para que vocês possam ter esses materiais também como ferramentas de trabalho, né? Exato. E como é que é a vida de vocês, essa questão da igreja, plantar igreja secreta, conta o segredo para nós. Qual o segredo da igreja secreta? Sempre quando eu falo nas igrejas que eu trabalho com a igreja secreta, vem o irmão e pergunta onde fica a igreja secreta. E eu falo, não posso falar porque ela é secreta. Então... Mas a igreja secreta, na realidade, é um nome que nós damos como missionários, né? Alguns chamam de igreja subterrânea, igreja perseguida, né? Mas nós estamos falando tudo do mesmo grupo, né? Igreja sofredora, alguns dizem. São todas as mesmas pessoas que nós estamos falando, que são pessoas que pagam alto preço por causa da sua fé. E lá a gente chama de igreja secreta porque eles se reúnem secretamente, em grupos de 12 a 14 pessoas que se reúnem secretamente. Cada grupo tem o seu líder e o líder marca a reunião com códigos, aonde vai ser, né, e o horário certinho. E às vezes na última hora tem que mudar o local da reunião por questão de segurança. Então, o bonito da igreja secreta é que nós não temos nenhum prédio, né, nenhuma construção ali, a nossa igreja, não. A gente se reúne em diversos lugares, em diversas partes, e nesses cultos, que a gente chama de cultos secretos, reuniões secretas, são com janelas e portas fechadas, e tudo a meia voz. E nesses cultos nós só temos estudo da Bíblia e oração, nós não temos louvor. E aí muitos irmãos perguntam, pastor, então a igreja secreta não louva? Não, a gente louva, mas para isso a gente faz um culto no deserto, que a gente chama de cultão. Cultão porque ele é longo, ele começa às 8h30 da noite, vai até às 4 da manhã, e esse culto começa com louvor. Como eles não louvam nos grupos pequenos, umas 2 horas de louvor, então assim, dá muito tempo de louvor. Depois nós temos testemunhos, né, quando há pessoas ali que querem testemunhar, e nesses testemunhos a gente precisa controlar um pouquinho, porque o árabe, quando ele dá um breve testemunho, é uns 50 minutos. Então a gente precisa controlar um pouquinho o número de testemunhos. Nós batizamos as pessoas ali, quando há pessoas para serem batizadas, no culto do deserto, ministramos a ceia, e por último a pregação da palavra. E quando o pastor prega menos de 4 horas, o pessoal sai falando que o sermão foi fraco. Então precisa assim, muito pique para pregar no deserto. E aí a gente chama de igreja secreta por causa dessa dinâmica, dessa dificuldade, né? Os grupos vão crescendo, conforme eles crescem a gente vai dividindo os grupos, e a igreja vai se espalhando. Só numa região pequena do Oriente Médio nós temos uma média de 2.000 grupos secretos se reúnem semanalmente. E o culto no deserto ele é feito uma vez por semana em rodízio, que a gente só leva 3 a 4 grupos. Então, em forma de rodízio, a gente leva as pessoas para o culto no deserto. Então, uma pessoa da igreja secreta, eu gosto de enfatizar isso, ele participa de 3 ou no máximo 4 cultos com louvor por ano. Nossa. E alguns irmãos dizem assim, pastor,
Meu sonho é um dia poder participar de uma igreja que a gente possa louvar todas as semanas. E o sonho de muitos dos nossos irmãos é aquilo que nós temos aqui no Brasil sem nenhuma dificuldade. Então, a gente precisa louvar o Senhor mesmo, né? Com todo o nosso coração, porque é um privilégio que nós temos, que muitos dos nossos irmãos não gozam desse privilégio de poder louvar o nosso Deus. Pode-se dizer que está tendo um despertar, um avivamento nessa região? Muito, muito. Tem um país específico ali que sofre muitas perseguições. Nós fizemos um censo da igreja secreta nesse país, particularmente há 12 anos atrás. Nós levantamos ali mais ou menos 6 mil cristãos secretos. Uau. E agora estamos fazendo um novo censo. Começamos finalzinho do ano passado. Esse ano todos estão fazendo esse censo e esse número já ultrapassa de 1 milhão de cristãos só nesse país. Então, assim, é um crescimento fenomenal assim, que a gente está experimentando. Nesse país, especificamente, uma média de 2 mil pessoas estão se convertendo diariamente. Nossa. Tem um fato, vou contar bem rapidamente, que um policial chegou num desses grupos nossos, fardado, com o líder ali, ele chegou no meio de uma reunião. Todo mundo se deitou no chão e o líder disse assim, não mata todos nós não, tira a minha vida só porque eu sou responsável por ele e deixa os irmãos irem embora. E o militar ali disse, não, pode levantar, pode sentar vocês aí, eu quero dizer para vocês que eu sou um cristão também e que eu vi na polícia que tinha que investigar esse local, eu vim aqui para avisar vocês, não se reúne mais aqui. Porque a polícia já identificou esse lugar aqui. Uau. Então não se reúne mais aqui. E quando eu vejo algo assim, eu venho para investigar, porque eu também sou um servo de Deus. Mas antes de vocês irem embora, vamos fazer o culto que eu quero participar. Depois vocês não reúnem mais aqui não. Uau. Então, o evangelho tem chegado no alto escalão também desses países e alcançado militares que têm protegido a igreja secreta. E isso, assim, é um avivamento, como você mencionou, né? Um grande avivamento que nós estamos experimentando ali pela graça de Deus. E essas dificuldades, fala um pouquinho, como é que ser uma mulher brasileira e morar num contexto como esse aí, a gente sabe essa restrição, né, com a mulher, você tem medos, como é que é isso? Eu tenho experiências das duas formas, como mulher solteira e como casada, né, diferencia um pouco. A mulher solteira no Oriente Médio é um pouco mais complicado, porque ela precisa estar ali sempre andando com alguém da equipe, outras obreiras, outros irmãos juntos. Nunca é assim. Você pode até tentar sair, mas não é bem visto uma mulher, principalmente estrangeira. Em alguns lugares ele tem uma visão errada, distorcida da mulher estrangeira. Então, há muito assédio e para evitar essas coisas a gente tenta sempre andar em conjunto, como mulher solteira. A gente não pode olhar diretamente para um homem, a gente não pode tocar no homem, a gente não pode falar com o homem, ficar no ambiente sozinho com o homem. É uma sociedade separada, né? Homens saem com homens, mulheres com mulheres. E, por exemplo, se eu estou no meu prédio e eu vou entrar no elevador, se eu estiver sozinha, não estiver com o Osni, tiver um homem lá dentro, eu não entro só com aquele homem. E nem ele vai entrar se eu estiver sozinha no elevador quando ele chamar. Então tem essa questão de não estar no mesmo ambiente com um homem. Esses cuidados que a gente tem que ter lá, né? Como casada, trabalhando agora junto com o Osni, tem a questão também diferente, porque assim, o homem, ele vai alcançar os homens e eu vou alcançar as mulheres. Por exemplo, se o Osni vai fazer uma visita a uma família e ele estiver com outro obreiro homem, só eles, provavelmente ele não vai ter acesso às mulheres da casa. Só vai chegar o homem da casa, o chefe da casa, os filhos vão estar ali presentes, mas as mulheres da casa, elas não vão sair porque tem só homens ali. Quando eu faço visita com ele, aí eu já tenho acesso às mulheres da casa, porque já vem uma filha, depois a mulher vem. Então, assim,
a gente vai tendo mais acesso assim. Então, é criar um vínculo de amizade com a minha vizinha, com essas famílias que a gente vai visitar. E depois desse vínculo de amizade, de confiança, a gente poder começar a falar de Jesus, testemunhar para essas famílias e essas pessoas. Lembrando que a igreja é secreta só de homens. Isso. Isso é importante saber também. Aí os homens levam a mensagem para a família, né? Para a esposa e os filhos. E o trabalho com as mulheres, ele tem que ser camuflado com alguma coisa. Então a gente tem um curso de culinária, que é evangelismo para as mulheres. Curso de corte e costura, curso de computação. Então nós oferecemos diversos cursos para que as mulheres possam participar, mas ali é um culto, na realidade. E as crianças também é outra dificuldade para nós, que as crianças são bem espontâneas. Elas vão chegar em casa e vão falar para todo mundo, né? Eu ouvi isso, aquela pessoa falou isso. Então a gente tem uma maneira de trabalho lá que a gente só faz evangelismo e discipulado com crianças dos convertidos, os filhos dos convertidos. Sim. E tem bastante, né? Um convertido lá tem 54 filhos, então já é uma igreja, só a família dele ali. Uma família pequena, tem 12 filhos, 13 filhos que eles acham que é pequena. Então a gente já tem um número de crianças muito grandes assim para trabalhar, né? Então é aquela coisa do homem, do pai aceitar Jesus, se converter, então já vem com ele a família também. Na realidade, na cultura do Oriente Médio, se o chefe da casa se converter, ele pode obrigar a família toda, chegar e falar, a partir de hoje todo mundo é cristão. Entendi. Mas nós não queremos que ele faça isso, porque as pessoas vão vir sem a conversão verdadeira. Então nós pedimos, não, deixa o tempo, né, vai evangelizando sua família e aos poucos eles vão vindo. Mas na grande maioria, quando o chefe da casa se converte, quase toda a família vem, né, se converte também. Aos poucos eles vão se convertendo, eles vão chegando à fé, porque é uma sociedade assim que está baseada no chefe da casa mesmo, né? Toda a estrutura da sociedade é nisso. E uma decisão dele afeta mesmo. Toda a gente não fala família até, é o clã. O né? clã, porque... É muito mais estendido assim, a conversão. Assim, por isso que quando cresce, uma família pode... um número muito grande de pessoas vão se somando. E também a importância desse trabalho das mulheres, né? Porque se é só um missionário solteiro, ele só vai alcançar homens, né? E tendo uma mulher também, a mulher pode alcançar essa parte aí que tem essa questão de não falar, né? Homem com mulher, mulher com homem, então... E outro ponto também na cultura é que quanto mais velho você é, mais autoridade você vai ganhando na cultura árabe. Por isso que você pintou seus cabelos de branco aí? Estou fazendo isso para ser mais respeitado. Mas em alguns contextos, por exemplo, eu tenho um outro missionário que trabalha comigo, ele está há 40 anos lá, está 70 anos de idade, e um homem assim muito sábio, né, que tem um coração muito na obra lá, e em alguns contextos ele pode falar mais com mais autoridade do que eu, né? Certo. Então a cultura árabe ele tem muito essa questão do respeito com a pessoa mais idade. Lá no Oriente Médio nunca o filho pode falar, pai, vem cá. Não, é o filho que vai até o pai, porque o filho é jovem e ele vai, o idoso nunca vem até o mais jovem, né? Então tem toda essa questão aí do respeito da cultura. E o tempo para compreender, entender e viver desse jeito também, né? Eu creio que leva todo um tempo também para poder compreender. É uma cultura muito, muito diferente. Eu me lembro uma vez que nós estávamos estudando a parábola do filho pródigo. E antes de eu dar meu estudo, eu pedi a opinião deles, né? O que vocês acham desse texto? E eles começaram, nossa, Osni, o pai correu para o filho, na nossa cultura não pode. O jovem que corre até o idoso. Na nossa cultura, o idoso nem correr pode. Aí, mas o pai correu. Aí o pai beijou o filho, na nossa cultura, é o jovem que beija o idoso. Não o idoso, o mais velho, que beija o mais jovem. E aí o pai coloca sandálias. Não, isso... Então, o foco deles foi tudo
no pai quebrando todas as regras da cultura para mostrar o amor dele para o filho. Né? E aí a gente chega e fala, não, esse é o amor de Deus por nós. Então a mensagem ali, acabou nem saindo a minha mensagem. Não, a coisa caminhou de uma outra maneira totalmente diferente daquilo que a gente estava imaginando ali, ou ia compartilhar no texto, né? Então, essa questão da autoridade de uma pessoa de mais idade é muito importante. E se eu estou numa reunião, numa visita, e tem uma pessoa de idade fala alguma coisa, eu não posso confrontar essa pessoa, por questão da idade que eu tenho. Eu posso confrontar um mais jovem. Certo. Mas o mais idoso não. Então tudo isso daí a gente precisa ir aprendendo na cultura para respeitar também a cultura, né? E ganhá-los para Cristo, né? E saber como comunicar o evangelho de uma maneira que eles vão compreender, exatamente, né? A questão da que não seja ofensivo para eles, que não ofenda, né? Que não crie uma barreira sem você saber, sem perceber. Com certeza, é muito bom. A gente queria ouvir agora uma experiência, uma de cada um, assim, alguma experiência foi muito interessante, foi talvez engraçada, alguma coisa assim que aconteceu na cultura que foi bem diferente para vocês, assim. Olha, eu tive várias experiências assim, né? Eu acho que a que eu lembro bastante da questão da língua, né? Eu estava aprendendo o árabe é uma língua muito difícil. E uma das primeiras coisas que os professores nos ensinam em árabe são as saudações em árabe, porque a gente deve saudar as pessoas independente se você conhece ou não. Só que eu já descobri logo no início que em árabe nós temos 27 tipos diferentes de saudações. Então, se a pessoa estiver parada na rua, é uma saudação. Mas se ela estiver trabalhando, é outra saudação. Se ela estiver tomando água, é uma saudação. Mas se for café, é outra saudação. Então você fica ali meia hora analisando a pessoa para ver, eu vou saudar ela corretamente. Eu me lembro que eu estava num funeral e a viúva tinha perdido o marido e eu na fila com um amigo meu árabe pensando assim, qual que é a saudação agora para a viúva, para consolar a viúva, né? E eu fui pensando, era essa, e na hora eu me confundi, a única coisa que saiu foi parabéns. E aí meu amigo árabe, você viu o que você falou para ela? Você falou parabéns. Eu falei, de repente o marido dela não era muito bom, assim, parabéns, né? Ele morreu. Mas quando você toma um ônibus no Oriente Médio, em muitas partes o ônibus só sai quando ele enche, não tem um horário. Eu já cheguei a sentar no ônibus 8 da manhã, ele sai 2 da tarde. Você fica ali sentado e você deve saudar as pessoas, né? Saudar as pessoas, desejando a elas uma boa viagem, independente se você conhece ou não. Então você está sentado no ônibus, cada pessoa que entra, você deseja uma boa viagem para ela. Nossa. Mas nessa saudação em árabe é um pouquinho complicado. E eu comecei a pronunciar essa saudação e ao invés de eu falar, eu espero que você tenha uma viagem abençoada, por causa da minha pronúncia, eu estava falando, eu espero que você morra nessa viagem. Eu mudei o verbo. E aí eu vi que eles riam um pouquinho assim, e a resposta é você também. Então, nós vamos morrer juntos. Ficamos empate. Mas eu via que eles riam assim, né? E eu tô lá. Aí entrou um rapaz e eu falei, espero que você morra nessa viagem. Ele não respondeu, eu fiquei pensando, mal educado, né? Aí ele veio rindo do meu lado, assim, pôs o braço assim no meu ombro e falou, você não é daqui, né? Eu falei, não, como é que você percebeu? Aí ele falou, não, porque nessa expressão você deve pronunciar certinho, corretamente, desse jeito, né? Então são as coisas que a gente tem experiência com a língua, com a cultura, com diversas coisas que a gente passa aí. Ó. É verdade. Pensando agora, eu acho que o que ficou marcado para mim foi o meu primeiro erro na minha primeira visita a uma família, quando cheguei no campo. Primeira visita eu já cometi um erro bobo, primário. No final a gente visitou a família, teve um momento de tomar café, chá com elas e tudo, e na hora da saída eu fui fazer para o chefe da casa, obrigada. Fui tocar nele, bati aquele tapinha que a gente costuma dar nas costas. Nossa, eu queria um buraco para enfiar no chão. Ele mesmo ficou constrangido. Ele mesmo ficou constrangido. Eu tirei a mão quando percebi aquilo. Nossa, mas eu fiquei muito tão automático, tão automático. Porque é uma coisa assim, tá tão feliz que você... E a gente ainda do abraço, né? Quase gosta de abraçar todo mundo, de tocar. beijinhos. E o agosto também acontece com a gente. Quando a gente chega no Brasil, que a gente chega na igreja, assim, no primeiro domingo, depois que você está um tempo lá no Oriente Médio, aí vem uma irmã
irmã, o irmão, e abraça você. Aí você tem aquele congela, choque. Né? Toda vez que eu volto ao Brasil, eu tenho esse choque reverso. Alguém te abraçando, né? Puxar, às vezes eu vou dar a mão e o irmão puxa para abraçar cada vez. Abraça aí, você congela, assim, pode, né? Que pode, e é comum, mas que a gente fica lá tão nisso, dentro da cultura, imerso na cultura, de que não pode tocar, não pode ter contato físico. Por exemplo, aqui a gente pode pegar na mão, a gente tem, é da nossa cultura, falar muito tocando também nas pessoas, de abraçar, de beijar. E quando a gente retorna, também tem que me lembrar que eu não posso tocar nele, não pode ter nenhuma... Mas uma experiência positiva na questão da cultura aí que aconteceu com o árabe, que o filho se converteu primeiro, o pai expulsou ele de casa e ele foi morar sozinho, perdeu tudo, de uma família muito rica. Né? E esse menino foi morar assim, na pobreza mesmo, sem nada, e começou com a nossa ajuda ali, conseguiu um trabalho, mas alguém que não trabalhava, tinha carro do ano, muito rico, uma mansão, e o pai deserdou ele totalmente depois que ele se converteu. Os pobres matam, porque é a família que persegue, mas os ricos deserdam. E assim, para encurtar a história, esse menino casou com uma ex-muçulmana também e começou a plantar uma igreja. E não teve mais contato com o pai. E depois de uns anos, ele me convidou para um culto na igreja dele, que era para mim batizar toda a família dele. O pai, a mãe e os irmãos. E por que eu batizar? Porque na cultura ele disse, eu não posso exercer autoridade sobre meu pai, eu sou jovem, então eu não posso exercer autoridade. E no culto do batismo eu falei, seria tão lindo você batizando seu pai, eu queria muito ver isso. Ele falou, não, Osni, eu não posso. Só que quando nós chamamos para mim batizar o pai virou para mim e falou assim, Osni, você me permita meu filho me batizar? Eu falei, é o que eu quero. Uau. É o que eu quero. E nisso o filho ajoelhou no chão. Ele é um pastor hoje, ele ajoelhou e falou, pai, não faça isso, eu não posso, pai. Eu não posso exercer autoridade sobre o Senhor, eu não posso. E ele pegou no braço do filho e falou, filho, aqui não é a cultura árabe, aqui é a cultura do reino. Glória. Me batiza. Benção. Mas aí o filho foi para batizar, meio constrangido ainda. Ele falou, mas antes de você me batizar, eu preciso pedir perdão para você. E ele não pode. Aí ele falou, não, pai, não peça perdão. Na nossa cultura, o senhor não pode pedir perdão para mim, não faça isso, pai. E o pai falou, meu filho, nós estamos na cultura do reino. Me perdoa. E o filho chorando, não, pai, eu perdoo o Senhor, eu perdoo, mas não faça isso, pai, não faça isso. E aí ele batiza o pai dele, assim, numa das cenas mais lindas que eu vi no Oriente Médio, assim, né? Muito emocionante, e é o que eu queria. E ele um agir do Espírito Santo mesmo. E batiza os irmãos ali, e foi assim, algo tão especial. E no final de tudo, o pai vira e ainda diz assim, filho, eles estavam morando em outro país. Ele falou, eu não vim aqui só para o batismo, eu estou mudando para cá, porque eu quero ser o seu braço direito, eu quero ser o seu assistente para alcançar o nosso povo aqui para Cristo. Então, dentro da cultura também tem esse lado bonito, assim, como o evangelho vai quebrando as barreiras da cultura, quando há perdão, quando há transformação. E essa foi uma experiência muito gostosa, da gente ver um filho que não poderia exercer autoridade sobre o pai, batizando o pai ali, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e o pai pedindo isso, né? E eu fiquei muito feliz mesmo, apesar dele querer que eu batizasse o pai dele. Eu falei assim, olha, você trouxe tanta alegria de poder ver você batizando o seu pai. Isso foi um presente de Deus. Esse é um dos desafios que você perguntou da cultura, lidar com isso, da questão do perdão. Para um árabe é muito difícil perdoar. Mesmo quando eles se convertem, a gente tem que tratar isso no discipulado. A gente tem que tratar a questão, um dos desafios também, é a questão da mentira, que para o muçulmano é uma virtude você mentir. A questão do modo como eles tratam as mulheres, as crianças. Então, esses são os desafios também que a gente precisa lidar no campo. É um discipulado de longo. E nós estamos
Já indo para o final. Oh, meu pai, temos tanta coisa que a gente gostaria de falar ainda, mas nós vamos continuar talvez vamos fazer outro podcast parte aí, depois parte 2, mas a gente queria que vocês dessem uma pincelada um pouquinho sobre esse ministério que vocês têm com crianças, e aí depois a gente já vai falar um pouquinho também para como é que a igreja precisa olhar para esses ministérios dos PNAs, PNS. Nos últimos 10 anos, Deus mostrou para a gente uma realidade de crianças que estavam em situação vulnerável de abuso sexual e uma situação assim, exploração, uma situação assim muito triste. E vendo essa realidade, nós ficamos assim muito incomodados. A gente não pode virar o rosto para isso, né? Nós precisamos tratar isso com carinho. E sentei com a minha equipe, que são só árabes, e discutimos, oramos e resolvemos começar a fazer algo para essas crianças, tirando elas dessa situação e colocando elas em orfanatos cristãos que são reconhecidos no Oriente Médio, por incrível que pareça. Nós temos orfanatos lá cristãos que pregam o evangelho dentro do orfanato, que não tem permissão de fazer nada fora da área deles, mas ali dentro o governo dá plena autorização para eles pregarem o evangelho ali dentro. E nós começamos a tirar essas crianças dessa situação de abuso, de exploração, principalmente sexual. E hoje tem sido um dos ministérios mais perigosos que a gente envolve. A gente lida com pessoas bem perigosas mesmo, mas nesses 10, 11 anos que estamos fazendo isso, pela graça de Deus, já são mais de 2.300 crianças que a gente tirou dessa situação e que estão espalhadas em diversos orfanatos cristãos, e algumas nós enviamos para a Europa para adoção também, porque no Oriente Médio não é permitido a adoção de crianças, né? Então a criança fica no orfanato e ela só sai quando ela casa. Então não tem também uma idade limite. Se a pessoa não casar, ela vai virar um homem dentro do orfanato, que é outro obstáculo lá, outra dificuldade que os orfanatos enfrentam. Então nós estamos ajudando também os orfanatos no sentido de profissionalizar as crianças, para que, se acaso eles não casarem, eles possam manter, né, ajudar de alguma forma com a profissão deles, os orfanatos. Então é algo que a gente precisa orar muito, é uma realidade muito triste que a gente enfrenta no Oriente Médio, mas pela graça de Deus é algo que nós estamos fazendo, pelo menos para algumas crianças, né? Às vezes eu olho a dimensão do problema, é como se a gente estivesse jogando um copo de água no oceano. Mas aí eu fico pensando, se eu jogar o meu copo de água, a Tereza jogar o dela, vocês jogarem o seu, de repente começa uma manchinha no mar ali, e algo começa a mudar. Então, se a gente fazendo a nossa parte, a gente vai estar salvando algumas crianças, e hoje algumas crianças que a gente já tirou dessa situação são adolescentes. Hoje alguns são pregadores, assim, estudiosos das escrituras. A gente tem muitas experiências a contar dessas crianças, e esse é o presente que a gente recebe quando a gente vê uma criança transformada, Deus curando as feridas emocionais delas também, e mudando a história e a realidade dessas crianças. É algo assim tremendo quando a gente vê isso. E como é que a igreja pode se envolver nesse projeto, olhar novos vocacionados, porque a tarefa ainda é muito desafiadora, né? Então dá uma palavrinha aí para aquele jovem que está nos assistindo, aquele pastor que já tem a sua experiência, sua caminhada, e tem também, assim como a palavra do pastor foi tão importante no seu direcionamento missionário, a gente sabe que tudo começa na igreja, porque a igreja é a proclamadora desse evangelho, né? Com certeza. Um texto de Atos 20, 24, quando o apóstolo Paulo, para mim, ele faz um sumário ali de todo o seu ministério, né? E ele diz assim: eu não tenho, porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, de testemunhar desse evangelho da graça de Deus.
para mim, esse versículo é um versículo onde Paulo dá um sumário de todo o seu ministério. Ele não tinha nada mais precioso na vida dele a não ser levar o evangelho de Jesus. Eu creio que a igreja foi criada para isso, né? A igreja foi plantada para fazer diferença, para testemunhar, né? Para levar esse evangelho para outras nações. Então, como pastor de uma igreja local, alguém que foi chamado para pastorear mesmo uma igreja local, o que ele pode fazer? Despertar a igreja para olhar para a realidade do mundo, né? Para os desafios que nós temos no mundo ainda não alcançados, não engajados, orar por missões, né? Levantar vocacionários da igreja, né? Que são jovens que estão despertando para esse chamado missionário e puxando sardinha para o meu lado, né? Levar esses jovens para o nosso campo, né? Certo. Precisando aí de muitos obreiros, estamos avançando ali com uma base missionária agora que vamos construir, vamos precisar de muitos obreiros. Então, se tiver algum vocacionado, né, que tem um bom preparo, mas nós vamos estar de braços abertos também para receber jovens e idosos também, né? Sim. Nós recebemos uma vez um casal de 65 anos e o homem tinha 65 e a mulher 63. E eles começaram a falar os planos dele para mim, né? Olha, eu quero ficar 10 anos aqui, 12 anos aqui, 14 anos ali. Eu fui somando a idade deles, já estava batendo 150 anos. Mas eles me ensinaram uma coisa muito bonita que eles falaram: eu sei que eu não vou viver tudo isso, mas enquanto Deus me der vida, eu tenho planos, projetos para viver para Ele. Isso. Eu creio que a gente precisa também de pessoas, né? No reino de Deus não existe aposentadoria, né? Verdade. A gente serve o Senhor até o último dia da nossa vida. E uma palavra para as mulheres que às vezes estão pensando ou não decidiram, não sabem para onde ir, ou com medo, ou estão com medo. Será, com a sua experiência de solteira, foi possível ir para aquela região também, né? Ou casada? O que acontece, Emma, é que a gente até brinca na minha escola lá de treinamento, o professor costumava dizer assim, que janela 1040 se chama janela 1040 porque são 10 homens para 40 mulheres enviadas. É verdade. Então, o que a gente enfrenta na maioria das escolas de missões o maior grupo é de mulheres. Os jovens, os homens, eles não estão sendo direcionados para missão, né? Para missão transcultural. Menor, né? Um número enorme de mulheres. E ao contrário, elas não têm medo, elas querem ir. Quem segura mais é a igreja e a agência, porque elas são solteiras, dos riscos e tal. Mas as mulheres que eu tenho visto, as vocacionadas, elas são destemidas, elas querem ir, querem enfrentar mesmo. Então, assim, que continuem, que elas continuem, que elas não desistem, perseverem mesmo na vocação delas, ainda que elas encontrem barreiras, dificuldades por serem solteiras, mas que elas perseverem, que o Senhor honra e o Senhor tem levantado elas justamente porque Ele deseja usá-las nessas nações. E você poderia dar um aconselhamento, alguma palavrinha para aquela mulher que está nos assistindo, de repente você tem o teu contato aí também para... Perseverem, não desistam. Eu sei que é difícil mesmo quando a gente é solteiro, tem muitos desafios que é posto para a gente dentro da igreja, diante das agências missionárias, mas perseverem, porque vale a pena e o Senhor usa quem Ele quer, a hora que Ele quer, onde Ele quer. Então só perseverem e o Senhor vai cuidar de todo o resto. Isso, e se precisar de algum aconselhamento, depois também entra em contato com a gente, e a gente manda o contato dela para poder dar umas dicas também. Estou à disposição para poder ajudar. Isso é muito importante também, né? Então, Osni, dá uma palavrinha aí também para os jovens, vocacionados. Eu creio que a importância do preparo, né? Meu pastor trouxe isso para mim e eu creio que é uma das prioridades, principalmente no campo do Oriente Médio, da Ásia, que nós estamos envolvidos. O preparo é muito importante, a vida
de oração, a vida de comunhão com o Senhor, porque nesse tempo que nós estamos no campo, a gente já teve jovens que foram enviados como missionários e se converteram ao islamismo. Porque não estavam assim firmes na sua fé, na sua teologia. Não tinha uma base. Não tinha uma base de fé que pudesse sustentar, porque ali você vai enfrentar uma outra realidade. Está no Brasil, a maioria, muitas igrejas, né? E você chega num país que não tem igrejas, a maioria mesquitas, né? Então isso aqui é um choque muito grande e o jovem precisa de muito preparo mesmo, não apressar, sabe, o processo para chegar no campo rápido, mas chegar bem preparado. Eu acho que isso que o meu pastor me ensinou e o que eu tenho passado para outros. Às vezes a gente quer abreviar muito, quer chegar no campo porque as almas estão se perdendo, mas Deus não precisa da gente, né? A gente precisa dele, né? Sim. Mas o preparo é muito importante para que você chegue com uma fé sustentável e possa levar também esse evangelho para outros com mais afinco, né? Isso aí, muito obrigada aí pela presença de vocês aqui, Osni e Tereza, um prazer estar aqui com vocês. E você que esteve nos assistindo, está aqui até agora, não esqueça de curtir, compartilhar e também falar com outras pessoas desse projeto aí que ainda a igreja precisa abraçar. E entre em contato conosco também no site, você vai ter mais informações, você também tem outros episódios do Missionando que você também precisa ouvir e engajar também a sua igreja para que a gente possa também engajar os povos não engajados, né, Cleber? Sim, e diante de todos esses desafios que você ouviu por aqui, não fique de fora, né? Participe daquilo que Deus está fazendo ao redor do mundo. Como o Osni falou, é um privilégio para nós participarmos desta missão e daquilo que Deus está fazendo entre os povos de todas as nações. Então se envolva a sua igreja e vamos juntos levar o evangelho até esses povos não alcançados e não engajados. Deus abençoe e até o próximo episódio.